Estamos no ar com mais um Canal Saúde. Estamos no mês de outubro. E o mês de outubro, você já sabe, é um mês de conscientização, o Outubro Rosa, conscientização e prevenção ao câncer de mama. É uma doença que, além de prejudicar a saúde física, também afeta a autoestima. Isso porque muitas pacientes precisam fazer a retirada total ou parcial da mama, a chamada mastectomia. Uma alternativa para esse problema que afeta muitas mulheres após enfrentar o câncer de mama, é a reconstrução das mamas. A partir de agora, vamos conversar sobre este assunto com o Dr. Leandro Almeida, que é cirurgião plástico e que vai explicar para a gente sobre esse assunto. Boa noite, doutor Leandro. Seja muito bem-vindo ao Canal Saúde. Olá, Nádia. Boa noite. Agradeço o convite mais uma vez. Vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante para a mulher, né? Doutor, eu começo lhe perguntando como é feita a reconstrução da mama no caso de pacientes que já vêm de um tratamento de câncer. Muito bem. O ideal é a gente tentar, antes de mais nada, contextualizar como é a história do câncer de mama, né? Primeiro, o câncer de mama é um dos cânceres mais frequentes na mulher, é o mais frequente, o que de maior mortalidade. E é um câncer que, num passado, né, década de 80, 90, era muito estigmatizante porque ou era uma sentença de morte ou era uma sentença de mutilação, né? Então, naquele momento, não existiam muitas técnicas de tratar o câncer e, para você ver, as técnicas condições naquele tempo nem existiam, né? Então, evoluiu-se muito ao longo do tempo e hoje a gente tem uma variedade imensa de reconstruções de mama e sobre o tratamento do câncer existe uma variedade ainda maior, felizmente. Isso é muito bom porque dá a oportunidade da mulher, inclusive, ter a opção de ser reconstruída imediatamente ou tardiamente. Em quais casos a reconstrução é indicada? Então, hoje nós temos uma quantidade cada vez mais de diagnósticos precoces, né? E isso faz o tratamento ser muito mais efetivo, curativo e é muito mais fácil a reconstrução. Então, para os cânceres que são localizados na mama, de tamanhos diminutos, eles podem ser tratados com abordagens segmentares. O mastologista pode simplesmente fazer uma ressecção de um quadrante da mama, se a gente dividir a mama em 4, o mastologista pode segmentar e tirar um pedaço dessa divisão de 4, né? E nós, cirurgiões plásticos, podemos reconstruir a mama com conteúdo remanescente e dar um resultado interessante, né? Associado ou não à simetrização da outra mama. Em outras situações, não. Quando a gente tem a necessidade de retirar a mama como um todo, aí existem outras possibilidades, né? É preciso mobilizar tecidos, então a gente pode retirar tecidos de outras áreas como músculo e pele das costas, do abdômen e por aí vai. É utilizado, no caso, o silicone? Boa pergunta. O silicone, ele pode ser utilizado em duas situações principalmente. Quando a gente tem a necessidade de uma ressecção de glândula, tecido mamário, com a preservação de pele, né, que é uma cirurgia chamada de adenomastectomia, indicada para casos precoces de abordagem, e até nos casos de profilaxia, a gente pode discutir também os casos de profilaxia, como bem famoso da Angelina Jolie, né? Aí sim, quando se poupa a pele, é possível fazer a inclusão de uma prótese, com resultados super interessantes e muitas vezes até visualmente mais interessantes para a mulher também. E isso é uma evolução muito grande, né? Os casos, quando existe a necessidade de retirada de pele, mais uma vez, existe uma abordagem onde a gente retira segmento das costas, né, e músculo das costas, mas ele não tem um volume suficiente para reconstruir essa mama. Aí a gente também pode associar o uso da prótese para esses casos. Uma terceira opção, quando a gente usa o tecido
de pele do abdômen, o mesmo tecido que a gente faz na abdominoplastia, aquele tecido que é desprezado em uma abdominoplastia, O excesso de pele do abdômen exatamente, a pode gente ser pode utilizado na mama. utilizar ele para reconstruir a mama. Mas nesse caso, não se faz necessário prótese, porque o volume já vem com pele e tecido gorduroso suficiente para mimetizar, que a gente chama que é dar o mesmo formato de uma mama. Então, existe uma variedade imensa, né, de reconstrução, e isso é muito bom, porque a gente saiu de uma situação inicial, como a gente pontuou, de sentença de mutilação, para a situação agora de uma reconstrução que pode muitas vezes superar as mamas primárias de uma mulher. Antes. E isso Podemos é muito dizer bom. então que para quase todos os casos há a possibilidade de reconstrução. Sim, principalmente quando estamos diante de casos de diagnóstico precoce. Isso é fundamental e aqui a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, né? O diagnóstico precoce é, sem dúvida, algo que transformou a história do câncer de mama, né? Doutor Leandro, e quais são os benefícios da reconstrução? Bom, o principal benefício, sem sombra de dúvidas, é trazer a autoestima da mulher, né? Para ela enfrentar não só os tratamentos adjuvantes, né? Porque você sabe que a abordagem cirúrgica da retirada do câncer muitas vezes não é suficiente. Existe a necessidade da radioterapia, da quimioterapia, né? E ter a mulher em condições mentais saudáveis é fundamental para ela superar essa barreira. Mas, além disso, e não menos importante, a autoestima por conta da mama ser o órgão máximo de feminilidade, né? A mulher, ela só é mulher, né, na sua plenitude com as suas mamas. Então, ter o restabelecimento dessas mamas é fundamental para que ela tenha a sua vida normalizada, pelo menos parcialmente normalizada, né? Doutor, quanto tempo após a mastectomia pode ser feita a cirurgia de reconstrução? Então, isso vai depender, né, do planejamento, de como vai ser planejado a abordagem da retirada do câncer, né? Se é um tumor precoce, o mastologista, em comum acordo com o cirurgião plástico, já pode sim programar no mesmo ato cirúrgico a retirada do câncer e da mama e a reconstrução naquele momento. Pode ser feito na mesma cirurgia? Na mesma cirurgia. Ou então, ser protelado, às vezes quando existe o risco de recidiva ou o tumor muito avançado, faz-se todo o tratamento de combate ao câncer, espera-se um tempo de estabilização, está curado, ok, partimos para a reconstrução de mama. Mas temos essas duas opções, reconstrução imediata e reconstrução tardia. Depende muito da saúde da paciente. Depende também, né? em qual estágio vai estar o câncer de mama. Doutor Leandro, em todos os processos de cirurgia plástica, a gente sabe que o resultado final demora um tempo para aparecer. E no caso da reconstrução mamária, quanto tempo depois é possível ver o resultado final e como fica a mama já com esse resultado final? Essa é uma pergunta interessante porque a reconstrução mamária ela evoluiu tanto que as mulheres almejam a estética também, né? E Com certeza. isso é louvável, né? Como a gente pontuou, a evolução dessa parte da medicina ela é tamanha que nós saímos de uma situação onde não existia tratamento, na década de 80, 90, para uma situação onde existe tratamento e existe a possibilidade de resultados muito bons, aceitáveis e outros muito bons, né? Então, primeiro, antes de mais nada, é fundamental o paciente entender que nós estamos lidando com câncer e o principal objetivo é a cura do câncer. Ter a possibilidade de uma reconstrução de mama já é algo muito bom. E ter a possibilidade de um resultado excelente é algo quase que sobrenatural. Mas é importante o cirurgião plástico conversar de forma bastante clara com o paciente para que possa ser sempre, óbvio, alinhado a expectativa e a realidade e não criar também uma ideia de algo absolutamente estético, porque não é esse o objetivo principal, né? Isso tem que ficar bem claro em uma consulta, e isso sim é conversado de forma bastante É importante tranquila. ressaltar. De forma absoluta.
Doutor Leandro Almeida, muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar conhecimento conosco e também por falar sobre esse assunto que é tão importante. Principalmente importante falar sobre isso neste mês, que é o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização de combate ao câncer de mama. Agradeço demais a oportunidade e sempre deixar isso bem claro, né? O tratamento precoce, o diagnóstico precoce do câncer de mama, ele é fundamental para que para que as pessoas tenham o melhor tratamento possível. Então, sempre fazer um check-up. Se você tiver com a idade, né, definida, acima de 40 anos, sempre fazer uma mamografia, sempre ter um acompanhamento com o mastologista para que, uma vez diagnosticada, seja tratado o mais rápido possível. Certinho, muito obrigada. Adeus.